Um caso isolado aqui e tantos outros que já passaram, né, pelos cuidados do Dr. Carlo Mitsugi, 6 anos já de dedicação a pessoas que entram nessa circunstância sem saber como sair ou certos de como sair, como se fosse a melhor solução, né? Bom dia, Dr. Carlos. Bom dia, Vanice. Como que a gente detecta isso por perto da gente? Porque às vezes a gente encontra alguém borocochô, mas nunca vai pensar que, né, no pior, ou isso acontece na família dos outros, não na minha. O que levanta a suspeita, o que precisa ser levado em consideração a sério? Em relação ao paciente que possa vir a ter um risco de suicídio, né, são alguns sintomas assim que são típicos de quadros psiquiátricos, pode ser uma tristeza exagerada, que o paciente que está num quadro mais arrastado, fica mais isolado, ele deixa de participar de eventos sociais que antigamente participava, ele fica mais prostrado, desanimado, cai o rendimento profissional, né? Então ele começa a ver que não está produzindo como anteriormente, né? E isso vai progressivamente piorando, né? Até chegar num quadro que realmente ele possa não ver saída. Parece não ter volta. É uma luz, é um túnel sem luz no fim do túnel. É uma situação que possa ser a chance teoricamente, assim, a chance de resolver, de ceifar aquele sofrimento. De livramento. Ou num momento que ele se sente acuado, numa situação, às vezes, profissional, social, que ele não consegue lidar muito bem. Sempre tem a ver com depressão? Nem sempre, porém, a maior parte tem alguma comorbidade psiquiátrica, né? Em torno de 90% dos casos que levaram à tentativa ou ao suicídio tem alguma correlação com o quadro psiquiátrico. Algumas vezes até não foi diagnosticado e o paciente não teve acesso a um tratamento. Mas, assim, alguns estudos feitos até em pacientes que foram a óbito, né? Quando foi feito um estudo, identificaram que tinha sinais, né, de ter algum transtorno psiquiátrico. Em quais números mais assustam? O que mais assusta a nível mundial é que existe uma tentativa de suicídio a cada 40 segundos. Né? Então tem muita gente no mundo. Né? Então dá em torno de um suicídio aí a cada 40 segundos é algo muito alto. Né? Por quais motivos? O doutor colocou ali sim os problemas psiquiátricos, a depressão, mas no caso dos adolescentes, porque a gente sempre insiste para que os pais tenham uma atenção redobrada nessa fase, né, de hormônios à flor da pele, de querer, de pensar só no hoje, né, sem ter noção das consequências. Vou aproveitar essa tua última fala. A questão do adolescente tem a ver muito com isso, né? O adolescente, ele está entrando na vida adulta, então ele tem muitas inseguranças. É um paciente aí, é um indivíduo que ele está mais impulsivo, né? Então ele quer pertencer a algum grupo, então ele tem essa crise de identidade. Então, pelo fato... Associada a um bullying, de repente, na escola. Um sofrimento emocional daquele momento, ele pode acabar identificando como supostamente a saída daquela situação. Né? Um adulto, assim, ele tem mais condições psíquicas, né, de lidar, de ser resiliente àquela situação de estresse. Até acabou um namorinho, já é, nossa... Né, um alarde feito ali, uma coisa que pra gente parece simples, mas que é muito impactante. Que a maturidade vai ensinando, que é apenas mais uma situação difícil da vida. Né? Vale a pena conversar? Surte efeito? Porque a pessoa pensa, não, se o outro está tão neurótico naquilo, ele nem vai me dar ouvidos, então para que eu vou ficar insistindo? É muito importante, né? O suporte familiar, o suporte social... ele é um fator protetor. Não ignorar, jamais. Não ignorar, né? Pode ser alguma situação que foi um ato de autolesão, de automutilação e algumas vezes acaba sendo irrelevado, né? As pessoas não dão conta, acham que a pessoa só quer chamar atenção. Mas a gente fala o que para essa pessoa? Para ela entender que aquele ali não é o melhor caminho? Eu acho que mais do que falar é ouvir. Qual que é a demanda dessa pessoa? É você estender a mão, é ser acolhido, né? Esse paciente, ele pode estar buscando uma ajuda. E a forma como ele encontrou naquele momento foi, num ato de desespero, fazer alguma tentativa contra a própria pessoa. Sim. Como amparar essa família? Porque imagine os reflexos disso, né? Quando acontece mesmo o pior, a tragédia dentro de casa, em que estado que um pai fica, que uma mãe fica remoendo ali, pensando, nossa, o que eu deveria ter feito que eu não fiz? A culpa é minha, ou, né? Qual que é o peso da minha responsabilidade sobre isso? Até os amigos também, tudo.
a família, como a gente estava comentando, é um fator muito importante protetor, né? Então, se ele se sente acolhido, se esse paciente ele consegue ter alguém que tem uma escuta qualificada, que ele sabe que possa contar, né, que reforce ele sobre as saídas daquela situação, que ele proponha, que ele motive esse paciente a buscar uma ajuda profissional, como psiquiatra, a tomar um remédio mesmo, a tomar uma medicação, né? Que ainda, eu acho que esse é um dos fatores principais, ainda tem muito estigma, muito preconceito, tabu ali. muito tabu, né? E algumas pessoas acabam sofrendo quietas, né? Acabam não expondo, porque acaba sendo com uma vulnerabilidade, né? A pessoa se sente que é uma fraqueza, né? Então ela prefere se preservar. E é isso que acontece muitas vezes, né? Um paciente assim que não dava sinais claros à sociedade, à família, acaba cometendo de súbito uma tentativa de suicídio. Mas lá no fundo, no seu íntimo, ele já estava sofrendo há algum tempo, era um quadro que já estava se arrastando. Né? Ele só não deixava isso escancarado. Pode ser ali sintoma velado, então. Isso, então que é o mais a família perigoso. Poderia acolher ele para conseguir ouvir, né, sobre alguns sinais e sintomas que levaria a um tratamento, sendo que o suicídio é uma causa evitável, né? Por que dentro de tantas áreas da psiquiatria o doutor foi logo nessa linha? Quero trabalhar com isso, sendo tão delicado. Até a psiquiatria na minha vida eu acabei sendo conduzido, né? Quase que por afinidade, por achar que é uma área nobre da medicina, apesar de gostar de todas as áreas da medicina, eu cliniquei alguns anos, cheguei até para cirurgia, mas eu fui fechando o leque, é uma área que sempre me despertou muita curiosidade, participei de estágios na minha época acadêmica, que eram estágios optativos na área, não sabia se ia seguir o resto da minha vida atuando na psiquiatria, mas é uma área que me dá muito prazer, assim. Eu acho que você intervir na vida de um paciente, né? E salvá-lo, literalmente, e né? mudar um curso de vida, né? Você devolver a liberdade para ele, que é um estigma. O psiquiatra, o tratamento psiquiátrico vai deixar a pessoa dependente, limitada, viciada ali no... Nosso objetivo maior é conseguir devolver, né, essa liberdade, essa autonomia para o paciente. O Adelar mesmo, quando esteve aqui para falar dos rios na semana retrasada, ele disse, eu recebi alta dos medicamentos, não precisa ser eterno. É algo temporário, depende da patologia, depende do momento agudo, né? É importante frisar que é uma situação de vários fatores que acabam se sobrepondo e levando a um risco de uma tentativa ou de um suicídio. Não é um fator único, né? A pessoa hoje está vendo a tua entrevista aqui no programa. Vai poder compartilhar isso com quem sabe que precisaria ouvir, né? Pela internet também depois, quando a entrevista vai lá também para o Facebook. Já estamos ao vivo, inclusive pelas mídias sociais, pela internet. Agora, se ela, num outro momento, sei lá, precisar de ajuda, liga para quem em Cascavel? Na prática, como que esse sistema funciona? Existe uma rede hoje de atenção à saúde mental, à psiquiatria, que acaba acolhendo com priorização, né, os pacientes com risco de suicídio ou com tentativa, né, pregressa. Entre eles, o principal hoje que acaba sendo referência é o CASM, é o Centro de Atenção à Saúde Mental, mas dependendo do perfil existem outros serviços, né? Tem os CAPS, tem o CAPSI, que é para adolescente, criança e adolescente, tem o Sim Paraná, que é um serviço para dependentes químicos, né, que é um dos fatores de risco, né, por aumentar a impulsividade. Então, hoje tem uma rede de serviços de saúde mental que acabam priorizando até esses casos de maior risco. O suicídio, a tentativa de suicídio, é uma das situações mais graves dentro da psiquiatria, né? Então, nós priorizamos esses casos. Além disso, tem a rede privada também. E para quem acha que depressão é frescura, né? Presta bem atenção aí, gente famosa também passa por isso, é por isso que a gente bate sempre na tecla, vai insistir, levantar a bandeira, dizer, gente, é uma doença, a pessoa está doente, não é porque ela quer que ela está assim.
Nem o padre Marcelo Rossi, né? Escapou disso. Então, olhem aí como é tudo, né? Mais complexo até do que a gente imagina. Vamos ficar atentos, de olhos bem abertos, e a gente vive fazendo alertas aqui. Então, que surta bastante efeito mesmo. Dr. Carlos, muito, muito obrigada. Parabéns pela tua missão nessa vida, tá? Que não é um trabalho, né? É uma missão mesmo. Obrigada e volte sempre, tá? Obrigado.